O nosso programa de hoje vai falar sobre a Justiça Militar. E o nosso convidado é o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Paulo Adib Casseb. Daqui a pouquinho, acompanhe a entrevista completa. A Justiça Militar da União é a justiça especializada na aplicação da lei a uma categoria especial, a dos militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica, julgando apenas e tão somente os crimes militares definidos em lei. Não é um tribunal de exceção, já que atua ininterruptamente há quase 200 anos, possui magistrados nomeados segundo normas legais permanentes e não é subordinado a nenhum outro poder. A principal legislação específica utilizada por esta justiça especializada é o Código Penal Militar, além das leis, estatutos e regulamentos específicos de cada categoria militar. O único crime militar a ser julgado pela Justiça Comum são os crimes dolosos contra a vida, isto é, quando o policial mata alguém intencionalmente, ele será julgado por um júri composto por civis e não por outros militares. O mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Paulo Adib Casseb, é professor titular de Direito Constitucional dos cursos de mestrado e graduação da Faculdade de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Foi professor convidado da Universidade de Lodz, na Polônia, na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Ministrou diversas palestras no exterior, como, por exemplo, em Portugal, Argentina, Bahamas, Turquia, Peru e outros países. É titular da cadeira 40 da Academia Paulista de Letras Jurídicas, conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo e também do Conselho Superior de Direito da FEComércio. Foi vice-presidente da Federação Interamericana de Advogados. É autor de vários livros. Em 2008, o doutor Paulo Adib Casseb tomou posse como juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, oriundo do 5º Constitucional, classe dos advogados. Exerceu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Militar. Mais tarde, foi eleito presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para o biênio 2014-2015. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, acesse nossa mídia social, Facebook, WhatsApp, Twitter, nosso site. Você está vendo agora aparecer na tela o número do WhatsApp, nosso Facebook. Sugira, questione, critique, elogie. O programa é feito sempre pensando em você. E a partir de agora nós temos uma novidade. Você vai poder acessar o nosso Facebook, o nosso site e ver a relação de convidados que estarão aqui futuramente. Se você já quiser ir mandando a sua pergunta, se você já quiser enviar a sua pergunta para nós podermos passar para o nosso convidado quando ele vier, você pode mandar ou pelo site, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, como você preferir. A partir de agora, você acessando essas mídias sociais, você já vai poder ter acesso aos convidados que estarão aqui conosco e você pode encaminhar a sua pergunta. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o Dr. Paulo Adib Casseb. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Eu é que agradeço, gostaria, antes de mais nada, cumprimentá-lo, Denis Munhoz, dizer que é uma honra participar desse programa, conduzido por você, por toda a sua trajetória nos meios de comunicação e que, além disso, é advogado também. Muito obrigado. E gostaria de cumprimentar também todos os telespectadores. Doutor Paulo, Justiça Militar é uma expressão que a gente conversava aqui um pouquinho, doutor, antes, eu tenho 30 anos esse ano aqui de formatura de advogado, mas falava com ele que são raros, né, os profissionais que militam na Justiça Militar. E quando se fala em Justiça Militar, para o usuário final, para o cidadão, sempre vem aquela imagem. Justiça Militar, isso daí não sei não, porque é um tribunal que é lá feito por militar, e não é bem isso. Eu acho que a gente sempre tem que ouvir as partes, todos envolvidos, para a gente poder ter uma avaliação correta. Doutor Paulo, explica um pouquinho para a gente, Justiça Militar, o que o cidadão precisa saber? Perfeito. Acho que a sua colocação inicial foi precisa. Há muita desinformação e ausência de informação sobre justiça militar no Brasil. E é muito importante esse tipo de oportunidade para permitir à sociedade, aos telespectadores, esclarecimentos sobre o que é a justiça militar, porque a atuação da justiça militar tem
uma repercussão direta na própria segurança pública. Portanto, é um tema de interesse não só daqueles que atuam no meio jurídico, mas da sociedade em geral. A justiça militar no Brasil é extremamente antiga, é extremamente tradicional. Mais de 70 anos, né, doutor? Na verdade, ela foi instalada no Brasil em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, criando ali o Conselho Supremo de Justiça Militar. E, durante todo o Império, a justiça militar, com a competência para julgar os membros das Forças Armadas, permaneceu, na verdade, como um órgão do Poder Executivo, como assim é até hoje em vários países do mundo, não mais no Brasil. A primeira Constituição da República, em 1891, manteve ainda a Justiça Militar como órgão do Poder Executivo, ainda com a competência para julgar apenas os membros das Forças Armadas por crimes militares. E a Constituição de 1934, a Constituição Democrática, a primeira Constituição Social do Brasil, que surgiu após a Revolução Constitucionalista de 32, essa foi a primeira Constituição que previu a Justiça Militar no Brasil como órgão do Poder Judiciário. A Justiça Militar é um órgão aqui no Brasil do Poder Judiciário. E até hoje, a Justiça Militar é um órgão do Poder Judiciário. Só para o nosso telespectador entender, a Justiça Militar seria um órgão como a Justiça do Trabalho. Ela é um órgão do Poder Judiciário, só que é uma justiça especializada. Seria Exatamente. Isso, a Constituição brasileira, ela estabelece um modelo de organização do Poder Judiciário que define a justiça comum e a chamada justiça especializada. Justiça especializada é um ramo do judiciário especializado em um assunto. Então, nós temos no Brasil hoje 3 justiças especializadas. A especializada em direito do trabalho, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Todo o resto fica com, por isso, a chamada Justiça Comum. Então, nós temos no Brasil, no Poder Judiciário, 2 grandes tipos de divisões. Primeiro, em relação à matéria. Aí nós temos justiça comum e justiça especializada. As especializadas, como disse, eleitoral, do trabalho e militar. E outra divisão decorre na nossa estrutura federativa em justiça federal e justiça estadual. E isso tem uma importância também para a Justiça Militar, porque nós temos, na verdade, 2 justiças militares. O Brasil tem um sistema mais avançado e mais amplo de justiça militar do mundo. Primeiro, porque faz parte do Poder Judiciário. E em muitos países, a Justiça Militar ainda hoje faz parte do Poder Executivo ou é um tribunal administrativo autônomo. No Brasil, faz parte do Judiciário. Além disso, como o Brasil é um Estado federal, nós temos a Justiça Militar da União, Justiça Militar Federal, e a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Federal, ela julga os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Isso na área federal. Na área federal, por crimes militares. Desculpe, doutor, pois não. Parênteses aí na sua explanação brilhante. Quando se fala em crime militar, no popular, o que seria encarnado como um crime militar? Eu vou dar uma dúvida para o senhor, que já várias pessoas me perguntaram. Se um militar comete um crime numa discussão de trânsito que não tem nada a ver com a atividade dele, e ele acaba, por uma infelicidade, matando uma pessoa ali, ele vai ser julgado onde? Na verdade, o crime é militar de acordo com o que define a lei. Então, a definição da lei não é necessariamente em razão da condição do agente. Pode ser nos casos definidos pela lei. A Constituição não definiu os crimes militares, remeteu essa tarefa à lei. E a lei que define os crimes militares é o chamado Código Penal Militar. E ali o Código Penal Militar, no seu artigo 9º, define quais as situações em que há crime militar. Este exemplo que você deu
é um exemplo de crime cometido por militar, mas que não é crime militar. Portanto, este é um caso típico que seria julgado pela justiça comum. Ele não estava no exercício de sua função militar e houve como vítima um civil. Você ainda deu um exemplo de um homicídio. Em relação ao homicídio, eu mais adiante vou fazer uma referência. Aí ainda um outro detalhe a ser levantado. Mas esse exemplo que você deu é um exemplo típico de crime, que embora cometido por militar, ele não constitui propriamente um crime militar. E entre os crimes militares, existem aqueles que são tipicamente militares, porque só existem na área militar, como dormir em serviço. O cidadão comum, se dorme em serviço, pode receber uma repreensão do chefe, mas para um militar isso é crime, pela gravidade, pelo risco para a sociedade, um indivíduo armado, dormindo em serviço. Tem que estar sempre em prontidão. Exatamente. Desrespeito ao superior, isso na área militar é crime. Então são crimes típicos da área militar que não existem correlatos para a sociedade em geral. E existem os chamados crimes impropriamente militares, porque existe o crime correspondente da sociedade civil. Então, por exemplo, existe o crime de concussão, que é exigir uma vantagem indevida para não cumprir a sua obrigação. Isso existe no Código Penal Comum. Sim. E existe também no Código Penal Militar. Aí ele seria julgado pela Justiça Militar. Né? Mas quando eu interrompi o senhor, me desculpe, o senhor falava... sobre a organização da Justiça Militar. Então, primeiro existe a Justiça Militar da União, a Justiça Militar Federal, que julga membros da Marinha, Exército e Aeronáutica por crimes militares. É estruturada por meio de juízes de primeira instância e, na segunda instância, embora tenha status de Tribunal Superior, o chamado Superior Tribunal Militar, que tem sede em Brasília. Esses juízes de primeira instância que o senhor falou, existe uma divisão? São civis e militares? Só militares? Como funciona? A primeira instância da Justiça Militar é muito interessante. E também há uma pequena distinção entre a Justiça Militar Federal e a Justiça Militar Estadual. Na verdade, a primeira instância da Justiça Militar, ela é formada por um juiz concursado, que presta concurso público, como também prestam aqueles que integram a Justiça Comum, e ele julga em um colegiado. Isso já na primeira instância é um colegiado? Na primeira instância é um colegiado. Uhum. Ele é um juiz concursado, como os juízes da Justiça Comum, depois de 2 anos tornam-se vitalícios, como um juiz da Justiça Comum. Mas ele presta concurso para a Justiça Militar. E ele integra um órgão chamado Conselho de Justiça, porque ele julga dentro desse colegiado, formado por ele e mais 4 oficiais militares que são sorteados para a composição desse conselho. Certo. Se é julgamento de praça, esse conselho é chamado Conselho Permanente de Justiça e a composição é renovada a cada 3 meses. Se é julgamento de oficial, é o chamado Conselho Especial de Justiça e o conselho é composto para o julgamento daquele processo específico e permanece até a conclusão do julgamento. Então, essa é a primeira instância da Justiça Militar Federal. O juiz de direito, ele julga, mas dentro desse colegiado. E a decisão, a maioria é simples? Como funciona? A decisão, cada voto tem o mesmo peso. Então, são 5 julgadores, na verdade. Não tem chance de empate. Exatamente. Pode existir, conforme a divergência de posições, um cenário de empate. Sendo área criminal, prevalece a decisão mais favorável benefício ao réu. Uhum. A segunda instância da Justiça Militar da União é o chamado Superior Tribunal Militar, formado por 15 ministros, 10 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica e 5 civis. Então, é um órgão de composição mista também.
E assim são os órgãos da Justiça Militar, de composição mista, civis e militares. Outra diferença importante entre a Justiça Militar no Brasil e no resto do mundo, porque na grande parte, na maioria dos países, a Justiça Militar é formada apenas por militares. O Brasil congrega essa ideia da composição mista, permite a presença de militares que levam ao julgamento a experiência prática numa atividade que é importantíssima, essa experiência prática, porque são corporações armadas em contato com a sociedade e que têm os direitos fundamentais mais limitados. Então é importante que eles participem desses julgamentos, porque eles têm toda a experiência da vivência de uma atividade armada e de viver sob um regime de direitos fundamentais limitados, diferente dos nossos. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque... Para nós, a regra, nós civis, eu sou civil, membro da Justiça Militar, para nós a regra é liberdade. Para o militar, a regra é disciplina. Aliás, existe aí uma inversão, mas no bom sentido, que é assim, nós podemos fazer tudo desde que a lei não proíba. Exatamente. Né? E o militar não, ele tem que fazer o que o regimento estipula. Está sujeito a um rigoroso regime de hierarquia e disciplina. É mais complicado. Exatamente. Mas isso seria da Justiça Militar Federal. Federal, exato. Que são para os crimes cometidos por agentes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Exatamente. E a outra justiça militar que existe, falo outra porque não há relação de estrutura e organizacional entre a Justiça Militar Federal e a Justiça Militar Estadual. Não há subordinação. Não há subordinação, nem relação processual. Não há a hipótese de recursos da Justiça Militar Estadual seguirem para a Federal. Não há isso. Né? A Justiça Militar Estadual, ela julga policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. Ela julga os militares estaduais, portanto, policial militar e membro de Corpo de Bombeiros, por crimes militares, portanto, tem a sua competência criminal semelhante à da Justiça Militar Federal, mas tem uma competência a mais, que a Justiça Militar Federal ainda não tem. Pode ser que surja num futuro próximo, mas ainda não tem. A Justiça Militar Estadual julga também as ações que discutem punições disciplinares aplicadas aos militares, inclusive expulsão. Comete uma infração que a corporação entende que é grave, há um processo administrativo na própria polícia, chega-se à conclusão que ele tem que ser expulso. Ele é expulso. O militar que discordar, ele propõe uma ação judicial no judiciário pedindo para ser reintegrado, para voltar às fileiras da Polícia Militar. E é a Justiça Militar que vai apreciar o pedido dele. Esta competência passou a ser da Justiça Militar Estadual com a chamada reforma do Poder Judiciário, que foi a emenda à Constituição Federal número 45 de 2004. Antes era da Justiça Comum essa competência. O senhor me corrija, por favor, mas pelo que eu me lembro na militância como advogado, teve um tempo que passou para a Justiça Comum os julgamentos dos crimes dolosos. Contra a vida. Ocorreu Exatamente. Isso mesmo? Ocorreu isso. E aí era aquele caso, aquele ponto que eu conversei contigo agora no início e disse, eu quero chegar a esse ponto também. E aí entra a matéria em um dos mitos em torno da Justiça Militar. Que mito é esse? Surgiu um mito porque não corresponde à verdade, não corresponde à realidade, o mito de que a Justiça Militar seria corporativista. Isso é voz corrente. E voz corrente. Um mito falso. Lógico, porque se repete muito uma coisa. Exatamente. Basta uma pesquisa de jurisprudência em todas as justiças militares para se verificar que é exatamente o oposto. O número de condenações é muito superior ao número de absolvições. Tanto que os réus militares tentam a todo instante algum argumento para levantar a incompetência da Justiça Militar e serem julgados pela Justiça Comum. Porque sabem que a Justiça Militar aplica a lei no seu rigor.
E, com isso, a consequência estatística que nós temos é a de um número maior de condenações do que de absolvições. Seja processo envolvendo praça, né, de soldado a subtenente, seja em processo envolvendo oficial de tenente a coronel. Existe algum... E até só para responder a sua pergunta, mas foi com base num mito falso, que em 1996 aprovou-se uma lei transferindo para o Tribunal do Júri a competência... É isso que eu me lembrava vagamente, mas eu me lembro que tinha alguma coisa. Para julgar os militares por crimes dolosos contra a vida, como homicídio. Foi em 96 isso. Em 96, tendo vítima civil. A emenda 45 de 2004 reforçou isso ao prever textualmente na Constituição a competência do Tribunal do Júri para julgar policiais militares por crimes dolosos contra a vida, tendo vítima civil. Qual foi o resultado dessa transferência de competência? Hoje isso foi provocado pela lei em 1996, reforçado pela emenda constitucional de 2004 e hoje nós estamos em 2015. Ampliou e muito o número de absolvições. É isso que eu ia perguntar. Se existia algum dado entre o número de condenação e absolvição de casos julgados pela Justiça Militar e com essa ida à Justiça Comum, se esse número aumentou ou diminuiu? Aumentou o número de absolvições. De absolvição? De absolvições. Há, inclusive, uma entrevista muito interessante que podem até pesquisar pela internet no estado de São Paulo, do final de 2012, uma entrevista a um promotor que atua no Tribunal do Júri. E ele disse o seguinte: para condenar um militar no Tribunal do Júri, só tendo Jesus Cristo e os 12 apóstolos como testemunhas. Porque o que acontece? É natural, porque a figura do júri popular, ela, por expressar a sociedade julgando, muitas vezes o fator emocional pesa. E o advogado do militar, réu, ele muitas vezes apresenta ao júri a ficha, os antecedentes da vítima. Se a vítima tinha... Mas que praticou crime. Que praticou um crime, se já tinha um histórico de crime, exatamente, o júri absolve o militar. E esse é um dado que não havia na Justiça Militar, porque ali é uma análise, obviamente, não tendo o ingrediente emocional, há uma análise com base nos fatos. Não se confunde uma ação legítima no exercício das atribuições do policial com execução. Execução não se tolera, independentemente dos antecedentes da vítima. Não se tolera no regime democrático uma execução. E a Justiça Militar estadual, ela é formada por magistrados efetivos. O Tribunal de Justiça Militar, os integrantes do Tribunal de Justiça Militar, mesmo os militares, tornam-se magistrados efetivos. Assim como na área federal, os ministros do Superior Tribunal Militar, quando ingressam, tornam-se magistrados efetivos. Eles deixam a hierarquia do Poder Executivo. Porque senão existiria, em tese, um certo conflito. Daí a grande independência que a Justiça Militar tem no Brasil e que pode não ter em outros países em que a Justiça Militar permanece como órgão do Poder Executivo. Não, e tem muitos países, eu me lembro de alguns casos nos Estados Unidos, que lá a coisa funciona assim, numa agilidade muito grande, e outras você não tem muito recurso, não. Você é julgado ali pelo militar e não tem muito para onde ir mesmo. Recorrendo é uma coisa assim, sumária, e o processo resolve muito rápido, decidido exclusivamente por militares. E nos Estados Unidos, a Justiça Militar integra o Poder Executivo. Exatamente. É do Poder Executivo, exatamente. Uma parte, doutor, se reclama muito da Justiça aqui, nós tivemos presidentes de tribunais, ministros. Muito se fala da morosidade da Justiça. Tudo é demorado, tudo é burocrático, tudo é lento, tudo vai se arrastando. A Justiça Militar, comparada à Justiça Comum, ela ainda é uma justiça ágil?
Perfeitamente. Essa é uma característica da justiça especializada, a agilidade. Tanto que você pode perceber isso nas 3 justiças especializadas, do trabalho, eleitoral e militar. É natural, pelo volume de processos, que a justiça comum seja mais lenta. Por isso é que a matéria militar tem que ser atribuída a uma justiça especializada, porque o julgamento tem que ser rápido. Caso contrário, haveria um risco muito grande para a própria segurança pública. É porque é uma pessoa que, com todos os indícios de culpa, armada em contato com a sociedade e no policiamento ostensivo. Então, o processo tem que ter uma solução rápida. E a justiça militar tem sido rápida, tem cumprido as metas que o Conselho Nacional de Justiça aplica à justiça militar, tem julgado na primeira instância em até 150 dias e na segunda instância em até 120 dias. Muito bom. Comparado à justiça comum, isso, para o nosso telespectador, pode parecer muito, mas para você ter uma ideia, tem muitos processos na justiça civil que aguarda um recurso, julgamento de recurso há 4, 5, 6, 7 anos para se julgar um recurso. Então, quando o senhor fala em 120 dias, exatamente. Não é nada. E essa é a meta, né? Porque o processo, a média de processo de tempo de julgamento no Tribunal de Justiça Militar em São Paulo, por exemplo, apelações, a média é de 84 dias. O processo chamado Conselho de Justificação, que é um dos mais graves, porque é o processo que visa a expulsão de um oficial se ele cometeu uma transgressão disciplinar grave, há uma média de 90 a 95 dias. Então, na verdade, o tempo de julgamento tem sido inferior à da meta aplicada, que é de 120 dias. Isso é muito importante. Até casos tipicamente militares, né, um subordinado que ofende um superior, isso tem que ter uma resposta jurisdicional rápida, porque se ele tiver que esperar 5 anos para ter o desfecho disso, o exemplo na tropa é crucial. É terrível. Daí a importância da especialização. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor e queria colocar à disposição algum tempo, o nosso tempo já está terminando, algum tema que eu não falei, algum recado que o senhor queira passar para o telespectador, por favor, fique à vontade. Eu agradeço e quero convidar o telespectador a conhecer a Justiça Militar Estadual. Todos os estados da Federação Brasileira têm na primeira instância Justiça Militar Estadual, mas só 3 estados possuem na segunda instância um Tribunal de Justiça Militar, que fortalece a Justiça Militar. É o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais e o estado do Rio Grande do Sul. A Constituição Federal autoriza o estado que tiver um efetivo militar superior a 20 mil integrantes a criar na segunda instância o Tribunal de Justiça Militar. Outros estados também têm um efetivo superior a 20 mil, mas ainda não criaram, por razões diversas, um tribunal na segunda instância. O Rio de Janeiro não tem, né? São Paulo tem, Minas Gerais tem, Rio Grande do Sul tem. E esse controle judicial exercido pelo Tribunal de Justiça Militar, especializado na segunda instância, tem reflexos importantes na segurança pública. Em São Paulo, por exemplo, nós temos um efetivo de militares estaduais de 90 mil, fora os na inatividade. Então, é muito importante o papel da Justiça Militar Estadual para a segurança pública. Então, convido a sociedade, não só os estudantes de direito, os militantes da área jurídica, mas a sociedade que quiser conhecer o Tribunal de Justiça Militar, entre no nosso site, né, e pegue informações e também podem nos visitar, serão sempre bem-vindos. Doutor Paulo, muito obrigado. Foi um prazer enorme receber o senhor no nosso programa. Eu é que agradeço. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.